Fala, meus consagrados. Hoje nós temos uma boa notícia para a torcida tricolor. O presidente do clube, Antônio Luiz Neto, renunciou ao cargo para a alegria de muitos. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal para o pai fazer mais vídeos como esse. Se você não se inscrever, a LN vai voltar. Não, Deus me livre. Fala, meus consagrados, meu nome é Hamilton Isídio e sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Pernambucano TV. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a bomba do dia, que foi a renúncia do presidente Antônio Luiz Neto de diretor do Executivo do Santa Cruz. Com isso, o empresário Jairo Rocha assume a titularidade no Santa Cruz até o final do ano ou também das possíveis eleições que vamos ter no clube tricolor. Então, lembrando aqui, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre essa questão de renúncia dele e também a minha opinião sobre essa jogada que Antônio Luiz Neto fez de desfocar um pouco dele e jogar a responsabilidade para outras pessoas, no qual ele vai trabalhar por trás das cortinas, E eu vou explicar um pouco mais o que tem a ver isso e também um pouco sobre a Federação Pernambucana de Futebol. Então, fique ligado aí no vídeo, tá certo? Então a gente vai começar primeiramente dando aos créditos a Leonardo Borges, da Rádio Jornal, que fez esse furo de reportagem, informando a todos que iríamos ter a renúncia de Antônio Luiz Neto. Consequentemente, a gente teve uma carta, enviada pela assessoria de imprensa a todos os jornalistas, no qual todo mundo teve acesso poucos minutos depois. Essa reportagem aqui, que eu vou passar um pouco dela para vocês, se encontra lá no Esportes DP. Eu gostaria de agradecer a Alan Dias, que fez a reportagem que eu vou compartilhar com vocês. Antônio Luiz Neto não é mais presidente do Santa Cruz Futebol Clube. Agora o ex-presidente Coral entregou ao Conselho Deliberativo uma carta renunciando ao cargo. Então, nessa carta ele informa que, para poder ter um pouco de paz e tranquilidade no clube, ele fez essa ação, entre aspas, de paz, no qual Marina Abreu prontamente aceitou o pedido de afastamento, o pedido de renúncia do Antônio Luiz Neto e, consequentemente, Jairo Rocha vai assumir. De acordo com Eduardo Paurá, advogado responsável pelo processo de recuperação judicial e migração do clube para a SAF, Jairo aceitou em assumir o Santa Cruz e está ciente do cenário onde está inserido. Devido ao grande desgaste que existe entre a situação do clube hoje, tivemos uma reunião com o vice do executivo, Jairo Rocha, na manhã de hoje, e ele aceitou em assumir. Inclusive, deve dar uma entrevista coletiva amanhã à tarde. Repassamos o cenário para ele, Jairo, sobretudo sobre as conversas com a SAF, declarou com exclusividade ao Esporte DP. Então, a gente vai passar agora pelo histórico que aconteceu. O presidente Antônio Luiz Neto esteve à frente do comando do Santa Cruz de 2011 a 2014. No período, ele conquistou o tricampeonato do Pernambucano e o título da Série C do Campeonato Brasileiro, além de entregar o mais querido ao fim do seu mandato na Série B. Em 99, ele ocupou o cargo de presidente do Conselho Deliberativo, no qual conquistou o acesso à Série A. Então, vamos colocar a pessoa Antônio Luiz Neto de um lado e o gestor Antônio Luiz Neto de outro. Como pessoa, muitos dizem que ele é uma pessoa muito boa, que fala bastante, que é uma pessoa bastante conceituada no que fala. Do lado gestor, basicamente, ele teve uma boa passagem pelo Santa Cruz, mas nesse último passagem que ele teve foi a pior gestão da história dele. Então isso aí não vai ter como apagar da história, porque foi ele que se meteu nessa situação. Então não era para ele ter tentado voltar ao Santa Cruz e voltar com as velhas táticas, com a velha jeito político de ser dele. Então ele voltou e ainda trouxe pessoas da mesma época para 10 anos depois reassumirem o clube. Então foi algo que deu errado, deu super errado, e hoje em dia o Santa Cruz paga o preço de não ter uma divisão por conta dessa má gestão que ele assumiu. Então essa aqui é a carta, Se vocês quiserem dar uma pausa para ler, eu vou deixar vocês à vontade aí para ler ela, vou deixar ela aqui no card também. Então basicamente é isso. A gente viu, que o Santa Cruz passou por um momento difícil
no qual Antônio Luiz Neto tentou assumir o clube, a responsabilidade de pegar o clube para si, mas infelizmente a gente viu que com a velha política, velhos costumes, veio consequências no qual ele não estava esperando. E com isso, com o ego também essa briga política, ele infelizmente acabou se inflamando e sendo também cabeça dura de aceitar o erro, de pedir desculpas à torcida, algo que ele não fez até hoje, e saiu sem pedir desculpas do clube e deixou a bomba na mão de Jairo Rocha, que vai assumir interinamente. Sobre a questão de SAF, eu acredito, na minha opinião, que não há nenhuma SAF, nenhum investidor vai colocar um dinheiro no clube sabendo dessa confusão que teve. O judiciário teve que entrar no meio. Tivemos não uma, não duas, mas sim 3 reuniões no qual não foi decidido nada. Tivemos reuniões de conselho no qual Antônio Luiz Neto ficou do lado de fora, juntamente com seus advogados e também com um dos pretextos candidatos à presidência do Santa Cruz, no qual a gente viu que ele queria colocar mais 300 conselheiros dele dentro do clube, no qual iria realmente aprovar essa questão da liberação das contas, da aceitação das contas, no qual ele não foi aceito, com isso ele ficou inelegível por 10 anos. Eu estava ouvindo alguns comentários hoje, principalmente em algumas rádios, e pessoas defendendo a extinção do Conselho Deliberativo. Então, é algo surreal, não existe fazer isso. O Conselho Deliberativo está ali para poder aprovar as contas, para poder fiscalizar o Executivo. É como um vereador na Câmara de Vereadores. O vereador está ali para fiscalizar o prefeito. Então, vamos dizer assim que Antônio Luiz Neto era o prefeito do Santa Cruz, que realmente tem milhões de pessoas, de torcedores, e o executivo são a Câmara de Vereadores, no qual fiscaliza o que o executivo faz. É verdade, se por acaso o executivo for alinhado com o Conselho Deliberativo, se for amigos, com certeza as contas iriam passar, tudo isso ia acontecer de uma forma mais simples, mesmo não tendo poder para ser aprovado. Mas como a gente está vendo que tem uma oposição ali no Conselho Deliberativo, as coisas ficam ainda mais difíceis para, se o presidente quiser fazer algo por trás dos panos, não vai conseguir, porque a conta não vai bater no final. Não bateu com o Joaquim Bezerra, não bateu com o Antônio Luiz Neto. Então os dois se tornam inelegíveis, cada um com 10 anos de conta nas costas, né? Então a gente vê aí que não valeu a pena o Antônio Luiz Neto voltar ao Santa Cruz com as mesmas táticas, com o mesmo pensamento retrógrado para o clube, e isso só fez com que o Santa Cruz pudesse amargar, ficar sem divisão no ano de 2024 e torcer, né, para que o processo de eleições possam ser antecipadas e daí a gente conseguir colocar um presidente que tem a visão do futuro, que tem a visão que vai ter pouco tempo para montar um time para o Pernambucano, né, que é a principal competição do Santa Cruz no ano de 2024, infelizmente, será o Pernambucano, daí conseguir uma vaga para a Série D do ano de 2025. E dentro disso, né, ver se o clube consegue, com o apoio do seu torcedor, constituir uma SAF inteligente, com gestores profissionais, no qual o Santa Cruz pode ser altamente beneficiado, principalmente no setor do futebol, que é algo que é o carro-chefe do Santa Cruz Futebol Clube. E só um adendo dentro desse vídeo que eu gostaria de fazer ao que eu falei logo no início, em relação a Antônio Luiz Neto e Federação Pernambucana de Futebol. Eu tive algumas informações que, não sei se são verdadeiras ou não, de que Antônio Luiz Neto, como é um homem que, na minha opinião, ele não recuou dessa certa forma. Um homem como Antônio Luiz Neto, ele não recua, e sim ele recarrega. E como assim, Hamilton? Você pode estar se perguntando. Eu acredito que isso aí foi uma jogada dele para que ele possa, de acordo com essa fonte que me informou, assumir algum cargo dentro da Federação Pernambucana de Futebol. Isso aqui é só uma especulação, não é realmente verídico, mas pode ser que isso aconteça. E se acontecer, eu não sei se vai acontecer ou não. Tentei buscar algumas pessoas, algumas informações diretamente lá da Federação Pernambucana, mas ninguém me respondeu até o momento. Então, fica aí esse adendo sobre a questão de Antônio Luiz Neto Federação. Eu fiquei sabendo agora há pouco que a reunião amanhã do Jairo Rocha vai ser feita dentro da federação, então já é mais ou menos
algo que está se passando ali por trás das cortinas, como eu falei anteriormente. E se acontecer, eu já estou dizendo aqui que pode acontecer ou não, mas isso aí é só especulação, tá certo, galera? Não vamos colocar aí como notícia verdadeira, e sim como uma especulação sobre Antônio Luiz Neto, Federação Pernambucana. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe aquele triplo C, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Futebol Pernambucano TV. Aqui nós temos time para torcer. Ficamos por aqui. Falou! Someday soon we'll be